aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe a todos também. A irmã missionária, a família. Todos que aqui estão, agradeço a Deus e louvo pela vida de cada um que está sentado nesta casa do Senhor. Esta manhã o Senhor preparou esta manhã para nós. E eu creio que nós temos que fazer bom proveito, porque por enquanto nós estamos tendo mais uma oportunidade. E essa oportunidade é única, irmãos, porque a palavra fala que enquanto a vida há esperança, depois que morremos não temos esperança nenhuma, porque depois que morremos apenas somos enterrados e ali fica a carne e a alma vai para o lugar que foi preparado por Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu creio, irmãos, hoje eu estou aqui pela misericórdia do nosso Deus amado e vivo e poderoso. Estou aqui para agradecer o nome dEle, porque Ele tem colocado no meu coração. Eu tenho lido esta Bíblia e de vez em quando eu estou lendo a palavra do Senhor. Já tem uma semana que eu estou lendo essa passagem. Eu não entendi mais o momento de discernimento que o Senhor colocou em mim. Ele me deu que algo, em algum momento, eu iria trazer essa mensagem. E hoje é o dia que Deus preparou essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu creio que eu, aqui pela misericórdia, pequeno e falho, que Deus possa me usar como instrumento na casa dEle, esta manhã, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém? É Lucas, amém? Podem abrir a nome do Senhor Jesus Cristo, Lucas, verso 39, Lucas 1, verso 39, aleluia, glória a Deus, e louvado seja o nome do Deus vivo e amado e poderoso, grandioso Deus Pai, oh aleluia, oh glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome. Lucas 1, verso, aleluia, 39, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje é culto de família, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, santo és o teu nome, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Podemos ler? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fala aqui no começo da palavra, Maria visita Isabel. Aleluia. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de, o nome que se diz, Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Amém? Somente até aqui, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor, ao nome do Senhor. Porque, irmãos, desde antes, irmãos, no começo, antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava presente, o Senhor já está presente. O Senhor já está falando desde antes da abertura do culto, o Senhor falou na abertura do culto, o Senhor falou na ministração da abertura do culto, das oportunidades, o Senhor falou no louvor, o Senhor falou em todos os momentos. Para nós que estávamos atentos, nós entendemos que foi o Senhor confirmando também a palavra desta manhã, porque surge de um nascimento para a glória do Senhor. Que nós sabemos também que foi falado que não foi nós que nos escolhemos, mas sim Deus que nos escolheu. E Ele nos escolheu quando foi falado também do ventre, do louvor, do ventre o Senhor escolheu também. No ventre o Senhor santificou a madre para a glória do Senhor. E aqui está falando que Maria, Senhor da glória, Maria foi o
quê? Escolhida por quem? Por Deus, para poder conceber quem? O Filho Jesus Cristo, que iria vir sobre a terra para morrer por nós, para deixar nós com o direito da salvação eterna. E Maria foi uma mulher que foi o quê? Ali escolhida, ali no Pai amado, no meio de muitas. Mas ela foi a única que Deus achou graça e levou sobre ela, ali no ventre, aquele ali pequenino que ali foi gerado. Aleluia! E vai falar que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Ela levantou, irmãos. Ali não foi ela, ali foi o Espírito Santo. Ali foi Deus que conduziu ela à casa daquela mulher, que na vida todos conhecem, que é Isabel, esposa de Zacarias. E ali naquela vida, naquela família, tinha uma promessa que estava no ventre, uma promessa que estava sendo gerada. É aquela promessa que iria vir antes, para poder ali abrir os caminhos, para Jesus chegar, para Jesus fazer, para Jesus operar. E ali, Pai amado, glorioso Deus, aleluia, ali Maria subiu, ali foi no alto, ali naquele monte, ali fala, naquele alto ali, ela chegou na casa de Isabel, e fala que entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Também vai dizer que ela saudou. Então Maria não era qualquer uma, Maria tinha temor, Maria sabia o que ela estava fazendo, Maria sabia que ela tinha que saudar, ela tinha que levar paz. E ali ela foi levar paz, ela foi levar vida, ela foi levar saúde, ela foi levar tudo que Deus deixou, tudo sobre o ventre dela, porque no ventre dela estava sendo gerado aquele que veio para dar vida e vida com abundância. Estava ali sendo gerado Jesus Cristo, Jesus que veio e morreu por todos e que fala na tua palavra: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão passando por mim, porque eu fui gerado no ventre de uma mãe com nome chamado Maria. Esse ventre foi santificado pelo meu Pai, e o meu Pai usou esta mulher, e assim eu entrei naquele ventre e cresci para poder trazer a salvação a esta humanidade que hoje está sendo destruída pelo inimigo. Mas eu creio que maior é o que está nela, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, para a honra e glória do Senhor. E assim como nós também vamos escolher no ventre de nossas mães, nós podemos não entender, podemos não saber o processo, o que está acontecendo, mas Deus tem um processo na vida de cada um. Deus tem, porque assim como Maria estava gerando ali Jesus naquele ventre, também foi na casa de Isabel, porque nós sabemos que o texto vai dizer que Zacarias estava no templo, Zacarias estava lá adorando. Desceu um anjo lá para falar com ele, que aquela promessa que Deus tinha prometido iria vir sobre a vida dele. Que a mulher dele, naquela idade avançada, iria ter um filho que iria ser concebido no seu ventre para poder abrir caminho para a humanidade. E que aquele menino iria nascer e o nome deles iria chamar João Batista. Zacarias, ele estava ali dentro, mas quando aquele anjo desceu, Zacarias ficou preocupado. Mas o anjo falou logo com ele e ele começou a duvidar. E o anjo falou assim: por você duvidar da palavra do meu Pai, tu ficarás mudo até o nascimento dessa criança. Que presença! E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Olha, ela chegou ali naquela casa. Quando chegou naquela casa, irmãos, Jesus dentro do ventre de Maria, ali estava João no ventre de Isabel. Aquela criança saltou-se dentro do ventre daquela mulher. Sabe por quê? Porque aonde Jesus
chega, algo tem que acontecer. Aonde Jesus passa, algo acontece. Aonde Jesus chegou, olha, ele era apenas uma criança. Mas podemos entender e podemos ver que mesmo antes de ele nascer, aquele menino já fazia milagre. Aquele menino já fazia coisas acontecer. Aquele menino já enchia as pessoas do Espírito Santo, porque vai dizer mais na frente. Olha, Maria saltou, ou seja, a criança saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Naquele momento a criança se mexeu. Naquele momento, aquela mulher que estava sendo gerando aquele filho da promessa, ela sentiu, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque aquela criança que estava sendo gerada não era qualquer criança. Era uma criança que iria vir ao mundo para abrir caminho e falar assim, olha, assim como ela falou: arrependei-vos, porque é chegada a hora. Jesus está vindo. Ele chegava a falar raça de víbora, porque pessoas não criam, pessoas que eram do coração duro, pessoas que faziam coisas erradas, não queriam saber de Jesus. E ali Maria, alegremente naquela casa, creio eu que Isabel também estava muito alegre com a chegada de Maria em sua casa. Porque no momento que Maria chegou, Isabel sentiu aquela criança mexer, pelo que a palavra diz, mas Isabel nunca sentiu o seu ventre, a criança mexendo dentro do seu ventre. Aquele momento, creio eu que a palavra está falando, porque foi um momento preparado por Deus. Ou seja, é o momento que o pai fala assim: vai lá minha filha, vai lá meu filhinho, vai lá que eu preciso visitar essa casa esta manhã, vai lá que eu preciso fazer algo ali naquele lugar, vai lá que eu preciso que a tua presença, que o meu Espírito Santo visite aquela mãe, visite aquele lar, aquela família. E foi na hora que ela chegou, aquela mãe sentiu a presença aqui no qual a Bíblia vai relatar. E exclamou com grande voz e disse: bendita, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Ela falou assim: bendita és tu, mulher. Por que bendita? Grandiosa és tu. Olha, você teve uma grande oportunidade. Deus te concedeu uma grande oportunidade para você é bendita. Porque, olha só, gerando o filho do Pai, gerando o filho da promessa, gerando o Messias, que no qual foi dito por Isaías, há muitos anos atrás, ele chegou falando que iria vir um filho sobre a terra. Deus ia mandar o filho dele com o nome de Messias, para poder salvar a humanidade. E ali, Maria era bendita, e o fruto é bendito também. Porque o fruto é santo, o fruto é puro. O fruto não é concebido do pecado, o fruto é concebido do Espírito Santo de Deus. Foi diretamente Deus que plantou aquele fruto no ventre daquela mulher. E aquela mulher ali estava gerando aquela criança. Mas aquela mulher, ela era o quê? Ela era temente. Ela era convertida, porque aquela criança, automaticamente, Maria já também era batizada, já era com o Espírito Santo de Deus, porque Jesus é o Espírito que estava sendo gerado dentro do próprio ventre. E aquela mulher, ela já tinha a presença de Deus, e ela já sabia que aonde ela chegava, creio eu que naquela época, não se falava a paz do Senhor Jesus, creio eu. E falava assim: a paz esteja com vós, a paz esteja com vós, a paz do Pai, a paz do Filho esteja com vós. Não é? Porque ela saudou Isabel, saudou. Quantos dentro da casa do Senhor não tem tido reverência com a palavra de Deus? Quantos na casa do Senhor não tem tido reverência com o nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos na casa do Senhor tem dado mau testemunho? E não é pouco não, irmãos. Eu tenho saído, eu tenho trabalhado nesse carro aí, eu vejo pessoas entrando e falando.
que os cristãos estão envergonhando, que os irmãos falam isso, que o irmão faz aquilo, que não sei o quê, e falam muitas coisas. Olha, pessoas que são do mundo têm falado: eu não vou na igreja porque o pastor faz isso, eu não vou nas igrejas porque eles não comportam conforme a palavra. Porque eu já vi pastores que pegam dinheiro dos outros e fica lá andando de carrão e postando nos status. Olha só o que eles falam. Não é que o pastor não vai ter condições de comprar, não, quem dá condições é Deus. Mas tem pessoas que estão fazendo coisas erradas diante do altar e faltando reverência com o Senhor. E a palavra vai dizer: e ainda tem que escandalizar minha obra. Então, escandalizando o nome de Cristo por nada. Sabe por quê? Por vontade própria. Por não bater o joelho no chão e pedir Deus direção. Tem pessoas fazendo as coisas da vontade da carne, não é do Espírito Santo não, viu? É da carne mesmo. Ali está na carne, não está no Espírito, porque estão fazendo coisas erradas. E nessa palavra vai dizer que nessa época, quando aquela mulher, Isabel, caiu, na mente dela naquele momento, na real, e falou: meu Deus, o que eu estou falando não sou eu. Porque como ela chegou e falou: bendita és tu entre as mulheres. Naquele momento não foi ela, foi o Espírito Santo que batizou aquela mulher naquele momento. Ele tomou a boca daquela mulher para abençoar o ventre de Maria, abençoar Maria. Através daquela palavra, ela estava lançando uma palavra de bênção sobre aquela família, e sobre Maria, sobre o esposo. E aí nós vemos que Deus ama a família, porque escolheste Maria e José para conceber, Maria para conceber o filho, José para ser o esposo e cuidador, ali o sacerdote da casa, ali usaste, ali Isabel, o ventre dela, para ser gerado o fruto, que chamaria quando tivesse maior, quando nasceste, João Batista. Não é? E ele vai dizer: e de onde me provém isso? Ela falando: e de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do Senhor, do meu Senhor. Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Ou seja, ela estava gostando. Ou seja, ela está assim: pode vir quando você quiser. Pode vir me visitar. Será bem-vinda nessa casa. Tu és bem-vinda. Ou seja, irmãos, quem não é que não gosta que chega uma pessoa na sua casa, uma pessoa abençoada, uma pessoa que quando chega na sua casa, você sente a presença do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que quando chega na sua casa, a sua vida muda, a sua vida seja diferente, porque Deus usa nós como instrumento, ali como Maria também foi instrumento naquele momento para visitar Isabel, para ela saber, porque Isabel precisava saber. Estava muito quieto aqui dali, estava muito quieto, mas precisava saber: Jesus está no negócio, Deus está no negócio. E nós temos que entender: Deus está no negócio. Deus está no negócio. Aquela mulher creu. Quando foi visitada, ela creu. Mais ainda, nós também temos que crer e acreditar que o Senhor, tudo que Ele nos prometeu, virá. Tudo que Ele falou vai chegar, irmãos. Vai chegar. O tempo é do Senhor, a hora é do Senhor, não é nossa. Nós não sabemos de nada, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele não chega adiantado, o Senhor não chega atrasado, o Senhor chega na hora certa. Porque as coisas dele é para sempre. Porque o que Deus dá, Ele não tira. O que Deus dá, permanece. Não é? E a palavra do Senhor fala: pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, olha só ela falando,
a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Ela mesma confessou diante ali que quando Maria chegou, a criança saltou no meu ventre de alegria. Ela mesma confessando que o Senhor estava ali, ó, é o Senhor presente. Olha que maravilha, irmãos. E fala que Maria, olha o que Maria fez. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela estava com o dono da sabedoria, com o dono soberano dentro dela ali, ó, o Filho do Pai e o Pai junto, que era um Espírito só. Dentro dela, ali ela saltava de alegria. Maria, ela era alegre. Todo mundo acha que Maria não passava dificuldade, não passava adversidade, passava. Maria chegou a passar muitas adversidades. Por quê? Porque ela estava carregando algo precioso dentro dela. E ali não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. E ela fala assim, ó: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, nós temos que se alegrar em Deus, o nosso Salvador, o dono da promessa. Aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar que o inimigo põe na nossa mente que aquilo não é aquilo, não. Aquilo que Deus falou é aquilo sim. Porque a palavra fala: eu não sou homem para que mido, e nem filho do homem para que me arrependo. A palavra diz: passará o céu e passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela vai se cumprir dia após dia e continua se cumprindo. Porque eu creio no que Deus me prometeu. Eu creio, falo: Deus, me ajuda a cada dia a ter mais fé, me ajuda a cada dia a crer no Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou pequeno, eu sou falho, nós somos falhos, mas Ele não. Ele é grande, Ele é maravilhoso. E eu creio que tudo vai chegar, e vai chegar para somar. Porque aquilo que Deus manda, Ele manda perfeito para somar. Porque Deus faz perfeito. Deus fez aquela criancinha no ventre perfeita. Para quem teve a oportunidade de ver uma ultrassom, sabe como uma criança é gerada, a perfeição da criança no ventre. Depois, quando ela nasce, olha que coisa mais linda, pequenininha, inocente, indefesa. Precisa nos cuidar dos pais. E quando as pessoas têm pegado e tirado do ventre aquilo que Deus tem colocado, quando as pessoas têm feito aborto, quantas mães têm tirado aquilo do ventre dela, sem permissão. Olha, grande vai ser a cobrança no dia do juízo. Porque filho é bênção, irmão. Porque uma criança é um ser pequenininho, indefeso. Não podemos pegar aquela criança e matar, porque a palavra fala que a vida pertence a Deus. A vida não nos pertence. Quando as crianças têm tirado, quando as pessoas, mulheres, têm tirado vidas daquilo que Deus não mandou. Quantas mulheres, quantas crianças têm morrido, têm perdido ali a vida, porque deram um remédio para abortar, fizeram um aborto forçado. Ali, irmãos, é terrível, porque as pessoas às vezes a chegar a falar daquele criminoso que mata, daquele criminoso que rouba, daquele que cheira, daquele que faz isso e faz aquilo, que mente, mas aquela pessoa está sendo pior, sabe por quê? Porque ela tirou algo que Deus não mandou, ela pegou e abortou, ela tirou uma vida. Então ela está sendo muito pior do que aquele que está matando, do que aquele que está fumando, do que aquele que está roubando, porque aquele lá ele pode se arrepender a qualquer momento. E ela? Como vai ser o arrependimento dessa pessoa que tirou algo que Deus não mandou? Aquilo ali vai ficar com o resto da vida, na memória daquela pessoa, sabe por quê? Porque Deus vai permitir ela ficar passando por aquele processo. Aquele sofrimento vai ser até a volta de Cristo. Por mais que ela se arrependa, por mais que Deus traga ela para a presença, mas aquele sofrimento vai ficar. Sabe por quê? Maior ainda depois? Porque depois que conhece a verdade, irmãos, depois que conhece a verdade,
ela vai falar assim: por que eu fui fazer isso? Por que eu fui arrancar? Não é, irmãos? Tem acontecido isso no mundo de hoje. Mas aqui Deus está falando de vida, não é? Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ele veio. Ele está falando. E Maria fala assim: porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Toda geração chama ela de bem-aventurada. Por quê? Nossa, é muito maravilha. Uma mulher concebeu um fruto maravilhoso que é Jesus Cristo. Sabemos que nós não vimos hoje Jesus, não vimos ele em carne na terra, mas nós cremos e sabemos que ele existe, cremos e sabemos que ele está conosco. Nós temos que crer, irmãos, crer, porque o milagre está por perto, o milagre está por vir, e eu creio que vai acontecer grandes coisas nesta casa, grandes milagres irão acontecer, pessoas irão contar testemunho, cura irá acontecer, porque o Senhor cura. Aonde o Senhor está tem cura, aonde o Senhor está tem salvação, aonde o Senhor está tem libertação, aonde o Senhor está tem milagre. E a palavra fala: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Olha, você vê a palavra falando lá em Lucas 1,45. Bem-aventurado a que creu. Ou seja, ela creu naquilo que estava acontecendo com ela. Isabel creu, o que estava no ventre dela era perfeito. E aí aqui nessa palavra vai dizer, nós vamos ler mais algumas partes, vai dizer que depois Maria foi embora. Vai dizer aqui, ó, no 56 fala assim: Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para a sua casa. E vai dizer que depois que Maria voltou para a sua casa, aí vai dizer aqui que Isabel concebeu o seu filho. E vai dizer na palavra que Zacarias já estava mudo, porque ele não acreditou no que o anjo de Deus falou. E naquele momento, Zacarias ficando mudo durante muitos anos, quando as pessoas que chegavam para perguntar, ele tinha que escrever um papel ou uma tábua, para que as pessoas entendessem, porque não entendiam o gesto, porque naquela época, irmãos, era difícil. Imagina uma pessoa que fala, imagina nós falando, e de repente não falando mais, do nada. Imagina como que a pessoa vai se encontrar diante de várias situações, de várias perguntas, como que ele vai corresponder se ele não sabe, ele nunca aconteceu aquilo com ele. Assim também era com Maria, nunca tinha acontecido aquilo com ela, então não foi fácil ela gerar aquela criança no ventre, porque ela tinha, né, algumas situações que aconteciam durante o período da gravidez que ela não entendia. Isabel também, e Zacarias também. Aí vai dizer que quando a criança foi gerada, a criança nasceu, perguntaram qual que ia ser o nome da criança. Isabel falou que ele ia chamar João. Aí o povo ficou desorientado, o povo ficou assim: não, mas no meio da tua família não tem ninguém com esse nome. Só que eles não entenderam que aquele nome ali era para obediência à voz de Deus, porque o anjo desceu e falou: o teu filho chamará João Batista. Mas só que o povo falou assim: como é que nós vamos saber se esse menino vai ser esse nome? Porque a mãe está querendo João. Vamos ver qual que é o nome que o pai vai querer, né? Vamos ver qual que é o nome que o pai vai querer. Só que o pai era mudo. O pai estava mudo, ele não era, ele estava. Aí o pai não podia falar. Aí ele falou assim: vou dar uma coisa para ele, pegar uma tábua. Ele escreveu. Aí ele escreveu assim: o meu filho chamará-se João. Confirmou o que a esposa tinha falado, porque havia concordância naquela casa. Ali havia o Espírito Santo, e o Espírito Santo não mente. Não, o Espírito Santo está, a verdade tem que parecer. Por isso nós sabemos que quando uma pessoa ela é homem ou mulher de Deus, porque quando ela fala, Deus usa outros para confirmar a mesma coisa. Quando fala, acontece. E ali,
O Espírito Santo estava no meio dos dois, sabe por quê? Porque Isabel falou, Zacarias também confirmou. Mesmo sem ele poder falar, ó. Mas sabe o que aconteceu logo depois? Vai dizer que logo depois, vai dizer na palavra do Senhor, olha só, e logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Zacarias, glória a Deus. Logo após que o filho estava ali, eles já tinham falado tudo que tinham que falar ali, ó, Maria e Isabel tinham falado o nome do seu filho para as pessoas, e aquelas pessoas ficaram ali perto para ajudar. Na Bíblia vai dizer que aquelas pessoas ficou perto dela e fala assim, ó, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinham Deus usando para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Sabia que Deus era na vida dela e pela misericórdia dele, ele colocou aquele fruto no ventre dela que ia trazer felicidade tanto para ela quanto para o pai. E aí eles ficaram com eles juntos se alegrando. Ou seja, eles se alegraram mesmo naquele momento. E quando tem pessoas que quando é um momento de alegria na nossa vida, elas não querem se alegrar não, elas viram a cara e saem assim, não, tudo bem, vai embora. Sabe, essas são aquelas pessoas falsas. Por quê? Essas são aquelas pessoas que são usadas pelo inimigo, porque elas não foram libertas. Porque aquelas pessoas que são libertas verdadeiramente, a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aquela pessoa, quando a pessoa está se alegrando com uma bênção de Deus, ela também vai se alegrar junto. Sabe por quê? Porque nós todos vamos ter para o mesmo caminho. Todos vamos morar juntos em um só lugar. Todos estamos juntos só em um só propósito com Deus. Então, tudo acontece aonde tem a presença de Deus. Tem que haver verdade, tem que haver sinceridade, tem que haver alegria, porque Deus é alegria, Deus é paz, Deus é calmaria, Deus é temperança, Deus é amor, Deus é tudo que podemos ser. E é maravilhoso essa passagem. Vou compartilhar mais uma parte aqui, irmãos, que fala assim, ó. Maria, mãe de Jesus, que transcende o pensamento religioso tradicional, que ela ser um vaso, foi um vaso privilegiado por Deus, escolhida para gerar o Filho de Deus. É maravilha bastante, pois ela participa do milagre da encarnação, fala do milagre da encarnação em um nível que nenhum outro ser humano pode compreender as coisas de Deus. Ninguém pode compreender a Deus. Ninguém pode entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são loucas, as coisas de Deus são só Ele sabe. Nós temos que só viver, presenciar e crer e continuar crendo, porque Deus faz da maneira dele, irmãos. Não tem jeito não. Então, está claro que ela não reivindica, aqui ó, compreendê-lo por si mesma, mas simplesmente adorou Deus no reconhecimento humilde do fenômeno envolvendo suas existências. A minha alma engrandece o Senhor. Gosto de ela falar. Ela, é difícil podermos nos aprofundar nos momentos atordoantes que ela experimentou. Está dizendo que ela também experimentou momentos atordoantes, momentos difíceis, principalmente quando Jesus teve que morrer depois no final. Imagina uma mãe vendo seu próprio filho na cruz sendo pregado, vendo seu filho arrastando uma cruz que não era dele, sendo chicoteado. Imagina uma mãe vendo o sofrimento do seu filho. Imagina uma mãe vendo o filho tendo que passar para poder dar o direito da salvação. Mas ela já sabia que ele ia vir para salvar a humanidade, mas não sabia como que ia ser e como que ia acontecer. Então, aquela mulher foi acordoada, aquela mulher passou por um momento muito difícil, doloroso, um momento de quê? Um momento de deserto.
um momento de sofrimento, um momento que ela não podia pôr a mão, porque ali era o cumprimento e a obediência dela para que as coisas de Deus viessem acontecer. Você imagina se Maria tentasse intervir? Ela não podia intervir porque era algo sobrenatural. Ela só tinha que compreender. Então a Bíblia está nos ensinando. A palavra está nos ensinando. E fala assim: Maria também é um estudo no caminho de seguir a vontade de Deus. Ela podia ter buscado uma posição mais alta entre aqueles que viam Jesus pelo que ele era, Messias. Ou seja, por ela ser mãe, por ela ter gerado aquela criança, ela poderia ter buscado, algo a mais. Ou seja, já que eu sou sua mãe, só me dá uma porção maior. Não. Deus não veio para poder, Jesus não veio aqui para poder enaltecer ninguém, não. Sabe por quê? Porque a glória e a honra ainda continua sendo do Pai. Porque nem o Filho pegou a honra e nem a glória para ele. Pelo contrário, Jesus ensinou que nós temos que ser humildes, nós temos que ser pequenos, para que Deus cresça em nós, para que o Espírito Santo de Deus pare sobre as nossas bocas, para que nós possamos ser instrumentos de Deus. Nós temos que diminuir, nós temos que orar, nós temos que reconhecer que nós somos falhos, nós somos carne, nós não somos nada. Aí ele cresce. E ela também, em momento algum, ela quis nada, sempre adorando a Deus, e sempre calada e fazendo a vontade de Deus. E fala assim, Maria é um modelo de obediência, responsável, uma pessoa que sobreviveu às suas próprias diretrizes, aos céus em Caná, conselho eterno para todos e todas as eras. Fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ela está dizendo que nós temos que fazer tudo quanto o nosso Deus mandar, o nosso Deus disser, tudo quanto Jesus Cristo ordenar, para que nós possamos alcançar a glória de Deus. Não é? É um exemplo. Então, que essa palavra possa nos alinhar, possa nos orientar cada dia, que essa palavra possa nos encher, nos confortar, possa nos alimentar a nossa alma, que essa palavra venha nos fazer refletir em várias situações, e assim não só como nós, mas todos que estão escutando a palavra do Senhor, todos aqueles que possam estar escutando, que eles venham se arrepender, que eles venham para a presença do Senhor, que eles venham achar aquilo que eles não conseguem achar lá fora e nunca vão encontrar, mas aqui na presença de Deus, todos vão encontrar aquilo que eles precisam. Porque primeiro buscai o reino e a minha justiça, e as demais vos serão acrescentadas, assim diz a palavra do Senhor. Nós não temos que olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim olhar para Cristo, aquele que nos guiou, aquele que nos fez e continua com a mão sobre a nossa vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou ao meu coração. Amém? A glória do Senhor. Agradeço ao Senhor em nome de Jesus pela minha oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço e louvo, e agradeço à igreja, agradeço também ao pastor, à esposa, em confiar a mim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Agradeço às filhas, agradeço a todos que aqui estão, em nome de Jesus, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas que louva o nome de Deus eterno, soberano, em nome de Jesus, amém? Como palmas na frente, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Vamos agora receber a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aqueles que puderem se colocam de pé em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o nome. E o amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos, hoje para toda a eternidade. Que vocês tenham uma excelente semana, que o Senhor esteja sobre as suas vidas, em todos os passos que vocês derem, em nome de Jesus. Que o Senhor leve os anjos com a mão dele, em nome de Jesus, repreendendo toda seta, toda pedra de tropeço, todo laço, todo impedimento, toda palavra contrária, que seja quebrada, que seja abençoado essa semana e todo o tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Recebam a graça do Senhor, em nome de Jesus, amém?